pessoal! A minha convidada é a psiquiatra Natália Fernandes. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Natália é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Na conversa de hoje, vamos falar sobre transtornos alimentares. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 5% da população brasileira sofre com algum transtorno alimentar, como anorexia, bulimia, compulsão alimentar, entre outros. Já a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar. Vamos entender esses números e os tipos de transtornos alimentares a partir de agora. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu quem agradeço. Doutora Natália, o que são transtornos alimentares? Então, os transtornos alimentares, eles são transtornos psiquiátricos, né? Nos quais o comportamento alimentar, ele tá alterado. E muitas vezes a forma como a pessoa vê o alimento e vê o próprio corpo, isso tem uma alteração, gerando um sofrimento gigante para a pessoa, gerando prejuízos, né, sociais e psicológicos. E quais são os sintomas que podem alertar que algo está errado? Nossa, essa pergunta é muito boa, né? O que acontece? A gente tem que ficar muito de olho a pequenos detalhes, porque muitas vezes a pessoa que sofre dos transtornos alimentares, Guilherme, ela esconde, ela tem vergonha. Então, assim, eu já tive pacientes que custaram para ter coragem de me contar, sabe? Então, assim, sinais que a gente tem que observar. O paciente começa a fazer dietas malucas, né? Dieta da lua, dieta da sopa. Nossa, já vi dieta de líquidos. Então, começou a fazer dietas malucas. Tá contando caloria, então tá preocupado demais, contando ali calorias, né? Tá sabendo de tudo, lendo os rótulos demais dos alimentos. Isso é um sinal de alerta pra gente. O efeito sanfona, então tá emagrecendo, engordando ele muito rápido, muitas alterações de peso, isso também pode ser um sinal de alerta. A pessoa tá comendo escondido, então ela tá com vergonha, né, de comer na frente das pessoas, ela começa a se alimentar escondida, evita de sair, ou às vezes a pessoa se alimenta e vai no banheiro, né, come e logo vai no banheiro, isso também pode ser um sinal de alerta pra gente. Então, vou aproveitar que você falou desses sinais de alerta e quero perguntar, por favor, os transtornos alimentares mais comuns são a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. Como a gente pode diferenciá-los? Boa. Vamos começar pela anorexia, né? Anorexia nervosa, a pessoa que tem esse quadro, ela passa a reduzir muito a ingesta calórica, né, a ingesta alimentar, e ela costuma perder muito peso, ou no caso das crianças e adolescentes, né, ela não ganha o peso esperado. Então, a gente fala que é uma perda de peso auto-infligida, né? A própria pessoa, ela evita, né, ela reduz muito a alimentação porque ela tem medo de engordar. Então, tá diretamente ligado ao medo de engordar e a forma como ela se vê, a forma como ela vê o corpo tá alterada. Então, ela pode estar extremamente magra que ela não se vê daquela forma. Ela acha que ela tá gorda e ela quer emagrecer mais, sabe? O caso do transtorno de compulsão alimentar, né? Às vezes as pessoas têm muita dúvida com relação a isso, acham que compulsão alimentar é ali o ficar beliscando, mas não é isso. O que é o transtorno TCA, né? O transtorno de compulsão alimentar. A pessoa, ela come uma grande quantidade de alimento, né? Num intervalo ali limitado de tempo, e isso vem com alguns outros sintomas, por exemplo, uma culpa muito grande, uma vergonha,
por ela ter comido aquilo ali, ela come mesmo estando cheia. Então, a pessoa, ela não tá com fome, mesmo assim ela come, né? E às vezes ela acaba comendo escondido também, né? E no caso da bulimia, a gente vai ter esses episódios, né, de compulsão alimentar e episódios compensatórios. Que é isso? A pessoa ela tem aquele episódio de compulsão e ela come grande volume muito rápido, depois ela se sente culpada. E aí o que ela faz? Ela vomita, ou ela faz jejum, ou ela começa a fazer atividade física de uma forma muito intensa, né? Justamente para poder compensar aquele episódio de compulsão que ela teve. Tem pessoas que usam medicamentos, laxantes. Então, doutora Natália, você falou em dieta da lua, em dieta da sopa no início da resposta. Pode existir alguma relação entre fazer dieta e o desenvolvimento de algum transtorno alimentar? Com certeza. A dieta ela é o principal gatilho para os transtornos alimentares, né? Nem todo mundo que faz dieta, obviamente, vai ter um transtorno alimentar, mas todo mundo que tem um transtorno alimentar começou pela dieta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação às dietas. E como se chega ao diagnóstico do transtorno alimentar? O diagnóstico ele é clínico, né? O que significa isso? Não existe um exame. A gente pede exame para a gente ver complicações, para a gente excluir outras causas. Mas o diagnóstico é clínico com base nos sintomas, né? Do que a gente colhe ali durante a consulta. Muitas vezes o paciente ele nega, por exemplo, nos casos de anorexia nervosa, né? O paciente ele não tem insight nenhum. Então ele não entende que ele tem um transtorno. Então muitas vezes a família leva esse paciente e muitas vezes a família conta pra gente o que está acontecendo e o paciente fica ali o tempo todo minimizando aqueles comportamentos, né? Aquele quadro que a família está levando pra gente. E quais são os possíveis fatores de risco para que as pessoas possam desenvolver algum transtorno alimentar? Primeiro, ser do sexo feminino. Então, as mulheres elas são muito mais afetadas pelos transtornos alimentares. A puberdade, então, é mais comum que eles comecem ali na puberdade, na adolescência. Uma sociedade que supervaloriza a magreza, a forma física, algumas profissões também. Então, por exemplo, modelos, bailarinas, fisiculturistas. Então, isso também predispõe estudantes da área da saúde. Então, é muito comum pessoas que fazem medicina, nutricionistas, que tenham ali algum transtorno alimentar, traços de personalidade. Então, às vezes, a pessoa ela tem um perfeccionismo ali muito grande, uma autoestima baixa, muitas vezes a família que hipervaloriza a forma física, né? Então, às vezes, os pais chegam ali, olha, fulano emagreceu, olha como é que a sua amiga tá bonita, né? Emagreceu, tudo. Então, isso também aumenta a chance de desenvolver um transtorno alimentar. As redes sociais também podem contribuir para um possível desenvolvimento de transtorno alimentar? Com certeza. Essa coisa do corpo perfeito ali, né? Tem alguns estudos que já mostram isso, que depois dessa exposição ali, desse ideal de beleza e de magreza, muitas sociedades acabaram aumentando a prevalência de transtornos alimentares, sabe? E o índice de satisfação com o corpo diminui, o índice de felicidade mesmo diminui, sabe? Doutora Natália, por que as mulheres são as mais afetadas com os transtornos alimentares? Além da questão hormonal, né, Guilherme, que a gente vê, tem muito essa questão cultural mesmo, né, e social. Essa coisa da mulher ter que ter o corpo ali perfeito para agradar o outro, né, para agradar o homem.
Então, isso é muito cultural. E é importante também a gente observar que isso tem mudado. Então, cada vez mais os homens também, eles têm apresentado mais, sabe? Até um mito que tem muitas pessoas acham que transtorno alimentar só acontece nas mulheres. Mas tem muitos homens também com transtornos alimentares, com anorexia, com bulimia. Então, essa prevalência na população masculina, ela tem aumentado bastante. E qual tem sido o perfil do homem que tem transtorno alimentar? Aí os fatores de risco, eles são bem parecidos com o das mulheres, sabe? Então, assim, profissionais da área da saúde, né? Então, homens que estão ali na área do esporte, muito ligados com essa questão do corpo, com a forma física. Doutora Natália, eu li uma pesquisa publicada na revista JAMA, da Sociedade Médica Norte-Americana. Essa pesquisa avaliou 32 estudos de 16 países e incluiu dados de 63.181 participantes dos 5 continentes. A pesquisa mostrou que 1 em cada 3 meninas e 1 em cada 5 meninos sofrem com transtornos alimentares. Ao todo, 22% das crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Como é possível identificar esse transtorno alimentar na criança, no adolescente? Primeira coisa, essa questão do ganho de peso abaixo do esperado, né? Então, às vezes, a criança ela não tá perdendo, mas ela não tá ganhando, ou ela não tá crescendo ali o suficiente, né? Então, é muito importante que os pais fiquem muito atentos a isso. Outra coisa, a criança começar a ficar se medindo, sabe? Colocando as mãozinhas, porque a criança ela tem uma dificuldade de expressar, né? Então, muitas vezes ela vai ter essa dificuldade, e aí é muito importante que o adulto observe isso, né? Então, tá vendo que ela fica lá, põe a mão na cintura, põe a mão ali no pulso, nos bracinhos, para poder ver como é que tá, para ver se diminuiu. Às vezes, mudança no comportamento alimentar. Tem um ponto, Guilherme, que a gente tem que prestar muita atenção, que é o seguinte: a criança, ela pode, por exemplo, continuar comendo a guloseima que ela gostava, comendo ali um brigadeiro, comendo um biscoito, e não comer, por exemplo, um pedaço de melancia, e ter um transtorno alimentar, porque na cabeça dela, como aquele pedaço de melancia é maior, ele vai engordar ela. O brigadeiro não, que o brigadeiro ele é pequenininho, então o brigadeiro ela pode continuar comendo, sabe? Então, na criança a gente tem algumas particularidades que a gente tem que observar. Criança que começa a ir muito no banheiro também, né? Depois de se alimentar, sabe? Vai, vomita, e às vezes os pais nem pensam que isso pode ser um transtorno alimentar, né? Eles podem pensar que pode ser alguma coisa mesmo gastrointestinal, e às vezes já pode ser o começo de uma bulimia ou de uma anorexia, por exemplo. E como é feito o tratamento para crianças e adolescentes? O tratamento ele é multidisciplinar, né? Então, assim, funciona assim também para os adultos. É muito importante que a gente tenha uma equipe mínima com um psiquiatra, com um nutricionista comportamental e com um psicólogo. Então, assim, é muito importante que os 3 trabalhem em conjunto, trabalhem em equipe, sabe? Sozinho é impossível tratar bem um transtorno alimentar, sabe? E trazendo para a sua área de atuação, que é a psiquiatria, qual é a importância do psiquiatra no acompanhamento do tratamento para transtorno alimentar? O psiquiatra ele vai ajudar no diagnóstico, né, a realizar o diagnóstico, e ele vai manejar ali os psicofármacos, né? É muito comum que tenham comorbidades, então o psiquiatra ele vai identificar e tratar de forma
medicamentosa ali, as comorbidades, e os próprios transtornos alimentares, apesar de não terem tantos fármacos aprovados especificamente para isso, né? A gente tem alguns que a gente consegue usar, por exemplo, no transtorno de compulsão alimentar, tem alguns antidepressivos que já tem estudos comprovando o benefício, alguns anticonvulsivantes, por exemplo, o topiramato. Então, o psiquiatra vai fazer aí o manejo dessas medicações. Doutora Natália, quando a preocupação excessiva com a alimentação saudável pode se tornar um transtorno alimentar? Nossa, essa pergunta é muito boa, porque às vezes a gente acha que, às vezes, o saudável, ele pode estar escondendo uma doença, né? Então, a gente tem visto também cada vez mais os quadros de ortorexia, né? Que é o quê? Essa coisa da alimentação perfeita, né? Então, a pessoa, ela começa a se preocupar tanto com a alimentação que ela só come, por exemplo, o morango da fazenda tal, porque ela tem certeza que não vai ter agrotóxico. Aí ela começa a cortar a lactose porque ela acha que pode fazer mal para ela, e aí ela tira o glúten, e aí quando vê ela vai estar fazendo a comida lá só com azeite, não sei de quê, não sei da onde, vai estar usando sal rosa de não sei da onde, e essa preocupação ela fica excessiva, ela chega a ficar obsessiva mesmo, né? E quando a pessoa, e às vezes a pessoa não consegue nem comer fora de casa, ela vai se isolando, ela vai deixando de sair, né? Ela mesma começa a preparar a própria comida, porque ela não confia na forma como outras pessoas vão preparar a comida dela, né? E aí ela vai realmente se isolando em nome de uma suposta alimentação saudável. Mas, na verdade, é uma doença, né? Não é uma alimentação saudável, né? Eu acho que a chave de tudo é o equilíbrio mesmo. E aí, nesse caso, o equilíbrio é totalmente perdido. Então, eu posso dizer que as emoções influenciam na nossa relação com a comida e com o nosso corpo? Com certeza. Quem nunca comeu as emoções, né? Quem nunca comeu porque, hoje eu trabalhei demais, então eu mereço, eu vou comer esse brigadeiro. Ou, às vezes, para preencher um vazio ali, um tédio, né? Por isso a importância de uma psicoterapia, porque tem muita gente que não consegue lidar com as emoções e acaba lidando de uma maneira inadequada. E aí lida comendo realmente as emoções. Brigou com o namorado, vai comer. Tá sentindo um vazio, uma tristeza e come, né? Então, a gente pode sim usar a alimentação como uma forma de gratificação, mas isso não pode ser sempre, né? É aquela coisa que eu falei ali do equilíbrio. Quando isso começa a ser sempre, a ser de uma maneira muito desequilibrada, exagerada, a pessoa pode estar desenvolvendo um transtorno alimentar. Doutora Natália, quem vive com transtorno alimentar torna a mente um campo de batalha. Quais são as mentiras entre aspas, se assim eu posso colocar, que o transtorno alimentar conta ao cérebro? Muito boa essa pergunta também. Muitas vezes a pessoa que tem o transtorno alimentar, ela acredita que quando ela, por exemplo, for magra ou atingir o peso né, o peso tal, todos os problemas dela vão ser resolvidos. Então, isso é uma grande mentira. Quando eu for magra, eu vou conseguir aquele emprego dos meus sonhos, ou eu vou conseguir, sei lá, o namorado que eu quero, todos os problemas da minha vida vão ser resolvidos, como num passe de mágica, né? Eu vou ser a pessoa mais competente do mundo, e na verdade não é assim. Mas o transtorno alimentar muitas vezes faz com que a pessoa acredite nesse tipo de coisa, sabe? Às vezes acreditar que ela só tem valor
se ela tiver o peso tal, se ela perder tantos quilos, ou que ela só vai ser amada também, né, se ela for magra, né, ou se ela fizer uma lipo. Então, por isso, né, mais uma vez, a importância da psicoterapia para desfazer essas crenças ali inadequadas, essas crenças disfuncionais, né? Então, é comum as pessoas com transtornos alimentares, essas pessoas desenvolverem transtornos psiquiátricos? Isso é comum? É comum. A comorbidade é muito comum. A gente fala que na psiquiatria a comorbidade é muito mais a regra do que a exceção, né? Então, as comorbidades mais comuns com os transtornos alimentares são a depressão, né? Os transtornos de humor, principalmente os quadros de depressão, e os transtornos ansiosos. Na anorexia, a gente vê muitos quadros de TOC também associados, transtornos de personalidade. Então, por exemplo, na anorexia, a gente vê muito transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que são aquelas pessoas extremamente corretas, ali, rígidas, sabe? Perfeccionistas. Na bulimia, é muito comum que a gente tenha o transtorno de personalidade borderline. E uma coisa importante também, Guilherme, o índice de suicídio é mais alto em quem tem transtorno alimentar. Então, esses pacientes, eles têm um risco alto. E é aí mais um sinal de alerta para o psiquiatra, né, e para o psicólogo estarem observando. E como a família pode ajudar o paciente com transtorno alimentar? Como ficar atento, como ficar vigilante quando algum sinal surge nessa pessoa que tem esse transtorno? Eu acho muito importante conversar, né, o diálogo. Então, conversar com essa pessoa, não julgar, que muitas vezes a pessoa ela já tem muita vergonha, ela já se julga. Então, às vezes ela tem vergonha de falar até para o profissional de saúde, então quanto mais para um amigo, para um familiar. Então, não julgar, acolher, né, mostrar que está ali e buscar informações sobre o assunto, né? Então, buscar o máximo possível de informações, se tiver desconfiado, ler, assistir vídeos, para poder observar aquele familiar e ver se aquela pessoa pode estar desenvolvendo um transtorno alimentar. Doutora Natália, tendo um tratamento adequado, como reconstruir uma relação saudável com a alimentação e com a própria imagem? Primeira coisa, entender que isso é realmente, como você falou, uma reconstrução, uma construção. Então, não vai ser da noite para o dia, que eu sempre falo para os meus pacientes. Então, vai ser um tijolinho por vez, um degrauzinho por vez, né? Trabalhar a autoestima. Então, a pessoa entender que ela tem valor, independente se ela vai estar muito magra ou se ela vai estar muito gorda, sabe? Buscar outras áreas de interesse, buscar descobrir do que ela gosta, né? Em que a pessoa é boa, para realmente aumentar ali essa autoestima, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante, diversificar os interesses, não ficar somente nessa questão alimentar, né? O paciente com transtorno alimentar, ele foca muito nessa coisa de comida, de peso, de corpo. Então, diversificar isso, entender os seus valores além disso, além do corpo, além da forma física, entender que a pessoa, ela não precisa ser magra ou ter o corpo tal, ou ter tanto de percentual de gordura ali para ser aceita, para ser amada, para ser querida. Tem 2 livros, Guilherme, que eu gosto muito, que eu queria indicar. Esse, não sei se você conhece, da Daiane Garbin, Fazendo as Pazes com o Corpo. Ele é muito bom, ela conta, né, a saga dela com os transtornos alimentares. E esse, Como Lidar com os Transtornos Alimentares, é da equipe do Ombulim,
que é o ambulatório da USP, que é referência aqui na América Latina sobre transtornos alimentares. Então, para quem tem interesse, né, mais interesse sobre isso, para quem conhece alguém, né, algum familiar que tenha, ou a própria pessoa que tenha e quer buscar entender mais, eu recomendo muito esses 2 livros, que eles são ótimos. Doutora Natália, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né? Obrigada aí pelo carinho, pelo convite, porque eu acho que é extremamente importante a gente estar levando informações, né, sobre esse tema que infelizmente ainda é pouco falado e ainda é cheio de preconceito, cheio de tabus. Então, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa e pelo canal. Muito obrigado, doutora Natália, e um obrigado especial sempre ao público que me acompanha aqui no YouTube. Se você gostou desta entrevista, deixe o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!